E aí, gente, Ana Science aqui. Esse episódio 59 do Princípio Econômica Podcast. E seguindo a lógica dos últimos episódios, a gente vai falar sobre fundos mútuos e índices, né? Eu creio que amanhã eu posto um vídeo sobre computação quântica, né? Então eu vou postar ainda no tema. Por enquanto eu tô focando mais nessa parte de economia. Só que a gente tá seguindo a linha de raciocínio, né? Então, eu falei sobre sistemas bancários, falei sobre private equity, venture capital nos outros vídeos. E agora vai ser sobre fundos mútuos e índices, o foco nisso. Como isso funciona na prática. Eu tô usando o nível de básico do Bogle, tem 600 páginas. Tem outro que ele escreveu que é menor, mas esse é mais detalhado e até mais recente em relação a uma nova edição. Então, isso é bom, né? Porque o Bogle é basicamente um dos principais autores na história dos índices e coisas do tipo. Então, é um cara extremamente importante, da Vanguard, né? Associado à Vanguard. Primeiro, a gente vai ver o que são fundos mútuos, né? Depois comparar eles um pouco com ETFs e depois falar sobre índices. Mas antes disso, eu quero falar sobre o Market Watch, os principais fundos mútuos atualmente, né? Lembrando que é associado a diversos tipos de coisas, né? Diversos tipos de formas de investimento, como Vanguard, Fidelity, 500 Index Fund, que é de índice, o Vanguard 500 Index Fund. O primeiro é o do Vanguard, é do mercado de ações. O Vanguard Federal Money Market, Schwab Prime Advantage, Vanguard Total International, outro da Fidelity, tem o da Goldman Sachs, que é associado ao governo, né? A fundo do governo americano. O JP Morgan também, que também é do governo americano, um fundo de mercado monetário a $1, obviamente porque é o de dólar. Isso tem o da BlackRock também, Liquidity Fed Fund, também é associado aos Estados Unidos. Tem muitos fundos. Fundos tem uma quantidade de capital que vai ser investido em assets diferentes. E pessoas podem participar desses fundos, né? Normalmente, fundos mútuos tem que ter uma quantidade de capital significativa. No caso de ETF, não, né? Eu não vou falar muito do ETF aqui, mas eu vou comparar os dois. Que é o Exchange... na verdade, é Exchange Trading Fund. Antes disso, eu só queria denotar um termo da última aula com relação a royalties. Que eu acho bem interessante. Royalty em relação a equity é quando pode ser um fundo, mas vamos supor que um empreendedor, investimento anjo, e ao invés de pedir mais equity, vamos supor 5%, em vez de ser 10%, tu pede 5% com um royalty de, por exemplo, 3% do faturamento, ou até do líquido, sei lá. Ou às vezes o royalty, na verdade, é a cada venda, pode ser, sei lá, vamos supor que o produto venda R$5, a cada venda eu tenho 50 centavos do preço de venda. É um royalty. Pode ser um royalty que tem um prazo até o break-even, que é quando a empresa consegue pagar o investimento que o investidor fez. Depois o investidor pode ganhar em equity posteriormente, nesse caso 5%, porque ele tem 5% da empresa. E além desse equity, ele pode ter um chamado de perpetual royalty, que é, no caso, o que ele consegue ganhar continuamente. Então, às vezes, por exemplo, um cara vende uma empresa e ele tem um royalty perpétuo, vamos supor, de 3%, 4%, 5%, o que significa que ele vai ganhar grana da empresa continuamente em relação ao faturamento, por exemplo, até a morte. Então, é o que chama de perpetuity, um royalty perpétuo. Então, é uma coisa interessante para quem vende a empresa, né? Porque ele consegue ainda ter retorno mesmo depois da venda. E às vezes equity com royalty ou sem equity, só royalty. Às vezes é um empréstimo. Eu queria denotar essa parte porque eu creio que é muito interessante como o royalty ele parece equity de certa forma, porque no fim tu tem um retorno contínuo em relação a esse investimento, se for perpétuo, né? Então eu creio que é interessante ver a perspectiva do royalty como uma forma de equity, não de dominância da empresa, mas do retorno dela, diferente de ações, diferente de dividendos, outras coisas. Então eu queria falar sobre isso que tem a ver com as aulas, os episódios anteriores.
Bom, sobre fundos, tem vários tipos de fundos. Tem outro chamado de Large Cap Funds, que investem em ações, por exemplo, só que em nível alto pra caramba. Nesse livro do Bogle, ele vai dizer que mais ou menos de 23 a 24% das ações que são transacionadas, por exemplo, nos Estados Unidos, são por fundos. Então, os fundos, eles movem o mercado. E eles têm o leverage dos bancos, né? Em relação a empréstimos, somente hedge funds, mas aqui tá falando de fundos mútuos. Tem uma diferença entre hedge funds e fundos mútuos. O hedge fund, ele é uma... O fundo mútuo também tem uma relação de curto prazo, mas o, o fundo mútuo, ele tem foco em coisas específicas. Pode até ser um índice. E ele tem uma perspectiva mais específica do que o hedge fund. O hedge fund, ele investe um monte de coisa para ter retorno para os seus acionistas. O fundo é um conjunto de capital investido, que pode ter fundos de pensão, pode ter empresas do setor de seguros, que eu sempre esqueço o termo em inglês. Que na verdade eu sei em inglês e esqueço em português. Que é insurance companies. Como o termo não parece muito com a versão em português, é difícil de lembrar. Qualquer tipo de negócio que tenha bastante dinheiro alocado continuamente participa desse tipo de coisa, né? E como eu disse, tem um leverage muito grande de fundos entre si, tem até fundos que investem em outros fundos. Porque o fundo mútuo ele pode ser representado no mercado de ações. Então, não digo mercado de ações, mercado financeiro de trading. Não de ações em si. Você pode, por exemplo, investir no fundo. Num fundo mútuo. Um fundo que investe, por exemplo, como Vanguard no mercado de ações. Que seja associado a dólar. Que seja associado a os fundos do Fed, por exemplo. Ou seja associado ao mercado de energia, petróleo, enfim, não importa. Tem os mid-cap funds, que são um crescimento um pouco uma quantidade um pouco menor de capital, e os small cap funds, que investem em coisas menores, né? Empresas menores, coisas do tipo. Qual que é a questão do fundo? Tu pode investir no fundo. E você pode ver os elementos que tem no fundo. Então, os seus elementos do fundo são, tipo, sei lá, empresas no ramo petrolífero, empresas no ramo de mineração, empresas no ramo, às vezes, apenas de ouro, um fundo de commodities. Tu aposta que, por exemplo, se o preço do ouro vai subir no futuro e esse fundo tem ouro físico dentro dele, ele faz trading dessas commodities, tu espera que o preço vai subir. Tu tá apostando no mercado, pode ser um fundo associado somente ao mercado imobiliário. Sabe que daqui a 10 anos o mercado imobiliário vai subir. Então você aposta nesse fundo. E você tem capital de vários partners ali, vários limited partners associados a esse fundo, né? Tem os growth funds, que investem em companhias com potencial. E os fundos de valor, que buscam ações de companhias com um net present value descontado, né? Um valor menor do que por exemplo, vamos supor que acontece uma crise na empresa, mas o valor dela vai crescendo de novo, porque é uma empresa muito grande. Sei lá, uma Amazon da vida. Uma American Airlines, que já aconteceu isso num certo dado momento. Com ambas as empresas. O Facebook, a Meta, que caiu num certo momento. É aquela hora de comprar. Não depois. Enfim, tu aposta em flutuações do mercado que causaram uma diminuição, uma deflação do valor da empresa. Então é mais ou menos essa é a visão. Tem os debt funds, que são os fundos de débito, que eu já falei em outra aula. Como os fundos de títulos do governo, que investem em títulos de tesouro americano, por exemplo. Chinês, japonês, sei lá. Europa, Brasil. Os money market funds, que eu já citei alguns, que investem em instrumentos de débito de curto prazo. Como a gente viu do Vanguard ali, por exemplo. Liquidity funds, que investem em débito de curto prazo. Até mais ou menos 3 meses, mais ou menos. Oferecendo liquidez pro mercado, porque o empréstimo de curto prazo, ele te oferece dinheiro agora, pra você investir agora e ter o retorno depois. Você pode ter uma margem de retorno em relação a esse empréstimo que você não teria esse capital anteriormente. Por exemplo, no LBO, que é o Leverage Buyout que a gente viu em Private Equity, a gente viu que o empréstimo que o
fundo privado, Private Equity Fund, toma do banco, dá um leverage para eles adquirirem uma empresa. Eles não investem somente o capital alocado ali. Eles têm 10 milhões, vamos supor. No fundo como um todo. Eu sei que é pouco, mas só um exemplo. Com 10 milhões de assets, eles podem pegar como parte, vamos supor que eles peguem 3 milhões e falam, ó, a gente tem o colateral desse fundo, todo esse capital. Banco, caso dê merda, a gente te paga. E você tem a questão do leverage. Então o banco empresta dinheiro e o fundo consegue ter um leverage para comprar essa empresa que de repente pode valer aí uns 500 milhões. A gente viu um exemplo do WhatsApp de um fundo que investiu, acho que é o Sequoia Capital, 60 milhões de WhatsApp no estado bilionário. Depois ela foi vendida pelo Facebook, perdão, ao Facebook, agora a Meta, por 3 bilhões, alguma coisa. E obviamente o fundo ganhou com isso, porque ele teve um investimento de curto, médio prazo, que teve um retorno, que ele investiu 60 milhões, tendo um equity decente, eu não sei exatamente os pormenores, mas que gerou um retorno muito grande. A Caractões dá um exemplo bem forte, né, o WhatsApp. Mas é isso que um Private Equity Fund quer fazer. Um fundo mútuo, ele não tem essa questão do Private Equity Fund de você ter uma questão de você buscar só uma coisa de longo prazo no sentido de investir numa empresa pra tentar melhorar ela. Esquece isso. Não é venture capital, não é investimento anjo, não tem nada a ver com isso. É um fundo que investe em certas coisas. Tem pessoas que podem investir nelas, nessas promessas do fundo ser bem gerenciado. Então, tipo assim, vamos supor que alguns amigos meus, a gente se junta, a gente tem capital, a gente fala, vou criar um fundo mútuo. Qual que é a questão? A gente vai ter esse capital, vamos supor que é um close-end fund, uma hora eu quero dar o retorno para todo mundo e fechar o fundo no mercado. E vamos supor que depois de 10 anos eu consegui esse retorno. Eu dou para os meus investidores esse retorno do dinheiro que foi investido ali, do fundo mútuo. O ETF ele é um pouco diferente porque consegue com menos capital investir no ETF. É um fundo também. É um fundo Exchange Trade Fund de transações cambiais. O termo em português. É diferente de um fundo mútuo. Por algumas razões. Em relação aos fundos mútuos, você tem também os fundos híbridos, né? Tem uma alocação de equity diferente. Os conservativos têm uma questão mais com relacionada a débito. Então pode ser um fundo associado a high yield bonds, por exemplo, talvez. São altamente voláteis, né? Mas aí é uma coisa diferente. Tem fundos ativos que o gerenciador do fundo ele age de uma forma mais. Tipo, se o cara que gerencia o fundo fazer merda, vai dar merda. Acho que o Peter Lynch ele é conhecido por gerenciar um fundo muito bem, por exemplo. Mas o grande ponto é que tu aposta naquele cara como o cara que vai te dar retorno, porque ele é bom, ele é inteligente e tal. Tem os passivos, de forma passiva, por exemplo, os fundos que replicam índices de mercado, como o S&P 500, o S&P 500, né, que basicamente as grandes empresas americanas, tá apostando no mercado, no índice. E o índice, ele normalmente, principalmente o Bogle, que é o fanboy do índice, porque tem a ver com... Eles chamam de apóstolo do índice, né? Eles chamam como o cara que não criou, mas foi o que popularizou os índices. Tu aposta basicamente no mercado. Então o índice, ele tem componentes, por exemplo, pode ser no mercado de ações, pode ser no mercado de commodities, pode ser em qualquer coisa no mercado. O índice é uma aposta no mercado. E você tem componentes daquele índice que é escolhido pelo gerenciador do fundo. Ele pode tirar coisas, colocar coisas, alocar capital em ações diferentes, ele pode gerenciar. Só que é um índice com base no mercado e você sabe o que tá no mercado. Então qual que é a ideia? Se o mercado S&P 500 sempre vai crescer no longo prazo, nos 5, 10 anos, então é um investimento de longo prazo, não de curto. Esquece mini índice por enquanto. Porque em mini índice, coisa do tipo, tu tem transações de alto valor, que às vezes até day trading. Só que é uma da definição do Graham e do próprio Bogle, pegando coisas do Benjamin Graham, ele cita o Buffett também toda hora. Ele tem uma visão de value invest. Então, o cara do fundo mútuo de Vanguard tem uma visão de value invest. Mas também ele é fanboy de índice, né? Então. Mas qual que é a noção? É uma noção
de que você investir no índice é uma especulação. Você se envolver com day trading é uma especulação. Até se o swing trade, se você estiver fazendo coisas com gráficos em technical analysis, é especulação. Só deve apostar em swing trade, coisas de curto prazo, com conhecimento amplo. Por exemplo, vamos supor que você quer apostar que o real vai diminuir de valor em relação ao dólar. Então você fazer um short selling no real. Normal, é legal você fazer isso. Legalmente falando é correto. Se você quiser, né? Você pode perder muito dinheiro também. Eu só aposto que o real vai cair em relação ao dólar. Agora. Só que vamos supor que, por exemplo, o real recuou recentemente. Teve uma época que tava em 6, quase. Ou até passou de 6 reais por dólar. Agora tá menos. Então, esse menos que mudou, se você apostou que ia cair, você perde. Como a option, que você tá fazendo uma put, por exemplo, fazer um short obviamente você vai usar o put nesse caso, né? Tem várias formas. Pode fazer, por exemplo, nesse sentido, ou um long, ou no caso, se você pensar que o mercado vai subir, pode dizer uma call, uma long call, ou você pode apostar que o mercado vai cair usando um put. Então tu vai basicamente apostar que em relação ao dólar, que o real em relação ao dólar vai cair. Vamos supor que o prazo de maturação do contrato seja de uma semana ou duas. Eu acho que essa é a visão mais normal. Então você vê notícias, coisas que você faz pensar. Porque o que move o mercado são as pessoas, são as pessoas. Então você acha que o mercado, conforme você tá vendo, vai agir e daqui a uma semana, 2 semanas, pro mercado cair em relação a coisas que o Brasil tá fazendo. Pode estar errado. Na verdade, o dólar apreciar em relação o real apreciar em relação ao dólar. E no fim você tem um recuo, né? Então vamos supor que de 5,50 vai para 5 reais por dólar. Aí você perde. Se de fato, vamos supor que o governo começa a imprimir muito dinheiro, você tem informação ampla que vai ter uma utilidade marginal mais baixa do capital do dinheiro brasileiro. Vamos supor que uma coisa simples. Se o Banco Central hoje disser de forma publicamente, né? O mercado todo ficar sabendo que a taxa de juros do Brasil vai cair para 3%, vamos supor. Agora tá mais de 10%, corretamente. Tem que fazer contratação de crédito nessa época, senão as coisas estariam piores no longo prazo. É o boom bust cycle simples que o Otto Rothbard explica como isso gera inflação, crises, Von Mises também. O grande ponto, se eles falam, a gente vai baixar a taxa de juros hoje, o que significa baixar a taxa de juros? Eles vão expandir crédito de forma exógena. Porque o Banco Central falar, a gente vai baixar a taxa de juros, do nada assim, no momento de crise de crédito, é basicamente dizer, ok, a gente vai fazer capital ficar mais barato. Artificialmente. Porque, por sinal, a taxa de juros não deve ser controlada e não pode ser mensurada. Você tem funções de probabilidade normalmente bayesiana que você usa, mas no fim não... é impossível você calcular. Não tem informação total sobre o mercado, tu não consegue calcular a oferta e demanda de nada. Se fosse assim, teria uma equação que todas as empresas iam conseguir saber quantas elas produzem, quanto vai ter de demanda e nunca ter dead weight loss. Mas isso nunca acontece. Nunca você consegue prever a oferta e demanda, e a oferta e demanda de capital é uma merda. Dinheiro é uma commodity, né? Você pode tirar o fato de ter lastro em ouro, mas no fim é uma commodity. Na prática. Uma commodity em si mesma, tá? Porque ela é usada como função de valor, como medida de valor, assim como outros commodities no passado foram usados. Como algodão já foi usado, tabaco, trigo, cevada, blá blá blá. O dinheiro é commodity. Porque é uma commodity que a gente pode usar como medida de valor. Mas você não pode fazer a separação entre dinheiro e commodity. Essa separação não existe. Embora tenha algumas formas de commodity que são mais aplicáveis como medida de valor, ou seja, como dinheiro. Mas é uma commodity. E você colocar ela como papel não tira o fato de ser uma commodity, ter um valor legal tender e até uma regressão do valor nominal para commodities, que é o termo da teorema da regressão de Von Mises, né?
Até para criptomoedas pode ser aplicado, tá? Tem um paper do Jornal de Economia Austríaca, que é o Journal of Austrian Economics Quarterly, uma coisa assim. Tem lá no Mises Institute. Tem um paper, já se tem livro, sobre o teorema da regressão no Bitcoin. Muito bom. É a mesma lógica do Mises. Então tem uma regressão, por exemplo, do Bitcoin para dólar e por fim para ouro, porque o dólar tem uma regressão para ouro. Originalmente. E até o mercado de câmbio de dólar tem uma relação com o mercado de ouro. Então, aí é uma questão também fenomenológica, né? Tudo no mercado tem questões fenomenológicas, como as pessoas agem em relação a essa questão. Só que, qual que é o meu ponto aqui no geral? É que um swing trading em que você tá dizendo, ok, o governo abaixou a taxa de juros artificialmente, isso vai gerar inflação. Isso vai gerar menor poder de compra desse dinheiro. E no fim tu vai fazer um short, vai apostar que o real vai cair. Ele vai cair, porque de fato abaixa a taxa de juros. Vamos supor que seja um short de 3 semanas ou um mês. O custo da transação pode ser maior se você ter o contrato por mais tempo. Se você manter um contrato de 3 meses, por exemplo, de uma ação, tem um custo maior. Em options, tu tem que calcular os custos continuamente, porque às vezes tu tem uma transação que você faz corretamente, mas a forma que você estrutura ela, você tem um monte de merda. Strangle, Butterfly, Naked Punch, enfim. O que você tem que fazer é de fato entender qual vai ser o seu risco, né? O seu exposure para risco em relação a isso. Mas tu tem que entender que não foi um risco ponderado. Então tu tem base, né? Tu vê que uma taxa de juros abaixou de forma categórica, de forma artificial, apenas nominal. Isso vai gerar inflação. Isso vai gerar menor poder de compra do real e vai fazer ele diminuir em relação à sua utilidade marginal no exterior, assim como quem praticava moeda fiduciária quando todo mundo usava commodities ainda. É óbvio que o dinheiro de papel ia ficar sem valor em relação a quem usava ouro, prata, enfim, como lastro. Então, é basicamente essa ideia. Porém, os fundos mútuos, eles não pensam dessa forma de curto prazo. Eles pensam de uma forma de longo prazo. Então, normalmente, tá? Depende. Tô falando de fundos mútuos no geral. Que estão relacionados a índices, tá? Claro que tem aqueles que têm uma visão mais de curto, médio prazo, ou de médio prazo. Só que o custo deles é muito importante, porque as taxas de custo deles vão fazer os retornos que os investidores colocam ali maiores e o quanto os caras que gerenciam o fundo tem uma fatia maior do pão, né? Esse é um ponto importante, porque normalmente a dica do Bogle é você investir em fundos com baixo custo. Esses custos são chamados de FIIs, são taxas, né? Taxas de gerenciamento do fundo, coisas relacionadas a isso daí que a gente vai falar. Mas essa é a ideia, né? Eu achei uma coisa estranha, tem uma parte que ele fala que o ouro não tem IRR, que é o Internal. Tem que pegar aqui, não lembro de cor. Internal Returns. Internal Rate of Returns. Ele tá falando sobre como o ouro é especulativo, né? Eu creio que historicamente, eu discordo disso, porque eu creio que historicamente a gente vê desde a época de Nixon, em 1971, de acabar com o padrão ouro, o padrão parcial em ouro que era pós-Bretton Woods, né? Por sinal, só acabou por causa que países se endividaram na Primeira Guerra Mundial, decidiram acabar com o padrão ouro, porque eles se endividaram. Porque para financiar a guerra eles precisavam entrar na moeda fiat, né? Porque quando você emite moeda fiat, fiduciária, papel, tu consegue gastar mais inicialmente, quem emite. Então, para isso que eles fizeram, gerando inflação nos países. Porém, posteriormente a isso, a queda do Bretton Woods, tu vê o valor do ouro subindo cada vez mais. E é um crescimento contínuo, assim, abismal em relação ao dólar. Seria algo totalmente desonesto, na minha opinião, dizer que é uma especulação
você falar que o preço do ouro não vai apreciar no futuro, no longo prazo. Seria uma especulação, por exemplo, Bitcoin. O Bitcoin, eu não creio que é uma moeda, eu acho que é um asset especulativo. É uma das definições legais do Bitcoin. Tem um paper do México, né? Que ele fala sobre como diversos países do mundo têm termos legais diferentes para Bitcoin ou criptomoedas. Mas normalmente a maioria delas são assets especulativos. Por que são especulações? Porque você não tem como saber o preço futuro. Você não tem como saber a oferta e a demanda futura. E as flutuações, mesmo se você acompanha a mídia, acompanha ciclos econômicos do Bitcoin, é impossível você saber o futuro. Eu lembro quando tava $300, quando tava $3.000, eu lembro quando tava $9.000. Eu lembro quando tava 100, cara. Na época que eu vi o primeiro documentário de Netflix anos atrás sobre Bitcoin. E nunca ninguém conseguiu prever que um dia ia valer $100.000. $100.000, cara. Isso é muita coisa, cara. Ninguém nunca pensou. É claro que tem a questão da escassez das moedas, que é uma escassez fixa. O crescimento do Proof of Work, que agora você tem uma capacidade computacional maior para você minerar moedas, o que gera um custo energético em joules por segundo de computação maior para você minerar. Tem o custo algoritmo, que tem um custo que é empregado pelo limite de Landauer, que é o limite de dissipação de energia que você necessita para resolver o problema matemático do Proof of Work. Meu ponto é que é meio óbvio ver agora que isso ia crescer, só que ninguém pensou que ia crescer tanto. Ninguém saberia que ia ser esse preço, Ninguém previu, nem Satoshi. Se ele estiver vivo aí, né? Enfim, ele não previu. Com certeza só Deus sabia que ia chegar nesse valor. Nós não sabemos o futuro de nada. E alguma coisa que o Boga bate muito na tecla. Então a questão é um asset especulativo. Eu não creio que o ouro é um asset especulativo. Eu creio que várias commodities, elas são sim flutuações especulativas. No curto prazo é especulativo, mas é diferente no ouro em relação ao longo prazo recente do ouro. Eu não creio que ele é especulativo. Eu creio que ele tem tanto um retorno, uma margem de retorno de índice tão boa, quanto melhor do que qualquer outro commodity, talvez, que tenham flutuações muito maiores de longo prazo, como algodão, trigo, dependem de questões de valor bem diferentes em relação ao valor que o ouro tem como commodity no geral, né? Ele também mostra na página 14 em diante sobre como a inflação também é uma coisa que aumentou muito na era da fiduciária. Ele critica parcialmente o sistema fiduciário porque gera uma inflação crônica na economia, que é um problema. E o grande ponto dele, em vários aspectos, é mostrar o custo, né? Uma coisa mais importante, em qualquer tipo de forma de transação, até os brokers que você usa. Então vamos supor que você usa aquele lá da Santander, que eu tenho aqui, que é o Toro Trade Mobile, ou Toro, que é da Santander. Que é um banco emergente muito bom aí, espanhol, que eu tenho também no Brasil, obviamente. E tem que saber os custos em relação aos brokers, né? Os custos por transação. Quanto é cobrado por transação, somente em options, porque isso altera muito seu retorno. Seu cálculo de retorno muda. Tu tem que entender o custo em options constantemente. Mas o custo em fundos mútuos, tu tem que entender muito maior. De forma muito melhor, porque porcentagens de custo que parecem mínimas, tipo 1,9%, 1,5% do capital alocado ali, vai gerar baixa de retorno dos investidores na prática. Uma baixa substancial. E normalmente fundos mútuos performam piores do que fundos de índice. Index funds. Por quê? Porque se o índice é da S&P 500, por exemplo, ele sempre vai ser abaixo do fundo mútuo, na prática. Então, o foco dele é mostrar que, de fato, os fundos mútuos, no geral, têm um retorno mais baixo do que índices, também por custo. Tudo é custo aqui. Talvez o ponto mais importante na parte 1 do livro, que a gente vai focar aqui no momento, é custo. O custo que o fundo mútuo tem. E esse custo está associado aos gerentes, aos managers, né? Porque a questão é que a gente fica pensando, por que tem um custo maior?
Por que as taxas de um fundo são maiores do que outras? Porque é essa a escolha do fundo, né? Ou de um broker também, esse custo também é importante. Eles escolhem. O fundo escolhe. E um fundo com taxas nos seus produtos, né, maiores, né, ou de médio, ou medianas, vão ser problemas. Então, a maior dica do Bogo são fundos com menos custo, mas os índices por design têm menos custo. ETFs também, por sinal. Quando você compara ETF com fundo mútuo. Isso é uma coisa importante, porque isso altera o retorno. Isso altera o retorno de forma primordial em relação a ambos, né? E esse é um ponto realmente importante. Talvez um dos mais importantes, né? Ele coloca, por exemplo, na página 40 pra frente, o que é chamado de navalha de Ockham, nesse contexto. Com 3 pontos aí em relação a longo prazo de ações, né? O yield de dividendos no investimento inicial, que é uma parte importante. A taxa subsequente de ganhos em relação a essa ação. E a mudança de price earnings. Então, price per earnings é o preço por ganhos da empresa durante o período do investimento. Eu já falei anteriormente que price per earnings não são importantes para avaliar uma empresa do ponto de vista da ação em si. O que importa é o return on equity e cash flow, que é o fluxo de caixa. É isso que você analisa. O balanço comercial no geral, enfim. Tu lê o balanço comercial, tu vê as inovações da empresa, aquisições, blá blá blá. Fusões, enfim, não importa. Porém, é um ponto importante avaliar o crescimento da empresa, assim. Principalmente o crescimento de cash flow. Nesse caso aqui, ele tá falando que você entender quanto ela cresceu de preço em relação à ação, em relação aos seus ganhos, é um ponto importante. Eu não sei se exatamente é tão importante quando ele coloca aqui, mas enfim. Ele até fala, a mudança de price per earnings foi provada como altamente especulativa. O retorno total é simplesmente a soma desses 3 fatores. Por exemplo, num dividendo inicial de 3%, mas você projetar 7% ao ano de crescimento, então, o que esse yield de dividendos? É o quanto, você, por exemplo, investiu R$10 numa ação. Tá tendo um retorno de 3%, então R$3 por ação comprada, né? Vamos supor que seja 300 mil. Então tá tendo 30 mil. Você tá ganhando constantemente. A 3%. Vamos supor que é a média. E o crescimento dela é de 7% ao ano. Então o preço dessa ação vai crescer ao longo do ano em relação aos seus ganhos. Porque não necessariamente o preço da ação vai crescer com seus ganhos. Necessariamente. Por quê? Porque o preço da ação é especulativo, cara. É claro que empresas que estão dando certo mais têm mais chance de crescer o preço da ação futura. Então vamos supor que o faturamento da Coca-Cola cresceu ao longo dos anos. E o preço dela também, da ação. Só que não é uma coisa, tipo, absoluta, né? No fim, tem ações que às vezes a empresa nem tá crescendo direito e as pessoas começam a apostar na empresa. Por questões irracionais, enfim. Não tem racionalidade total no mercado. E vamos supor que em 10 anos você tivesse retorno de 10%. Vamos supor que a mudança do price per earnings ratio foi de 15 vezes durante esse período. Uma mudança de porcentagem ao longo do tempo. E no fim, vamos supor que deu 12% de retorno. Por causa dessa mudança contínua, porque o preço da ação vai mudando constantemente. Isso é importante nesse contexto. E aí, ele vai comparar de 1927 e até os anos 2000, 2009 principalmente, o retorno em investimento de 10 anos. Com os retornos nominais. Tu vê que, por exemplo, nos anos 70, 1960, 40, tinha retornos muito maiores. Menos na crise de 1928, né? Porque teve retornos negativos. Mas teve retornos muito maiores nessa época do que mais recentemente, né? Somente 2009. É por questões de crises pós 2008 e tal. Mas é importante entender qual que é
Qual que é o retorno de fato desses investimentos no geral? E o que foi de fato importante nesse contexto? O price per earnings teve impacto em relação aos retornos? Não necessariamente. Ele coloca uns dados na página 53 pra frente que de fato mostram que não é o caso. Então, esse é um ponto importante. Normalmente não considere muito price per earnings quando você vai avaliar uma ação, na minha opinião, né? E com relação a custo, né? Isso te impacta no longo prazo, porque normalmente quando você, por exemplo, vai para um índice, tu tem aspectos de longo prazo. Quando é um fundo associado a algo de longo prazo, como por exemplo, o fundo de títulos. O fundo de títulos tem um aspecto de longo prazo. Só que tu tem que ver que no longo prazo, no longo prazo, ele vai dizer que títulos são afetados pela taxa de juros. No curto, não. No longo prazo, as taxas de juros que o país escolhe afetam muito os títulos. Tem uma relação intrínseca entre taxas de juros. Intrínseca não, mas tem uma relação de impacto da taxa de juros nos títulos do governo. Títulos você investe no governo. É claro que tem outros tipos de títulos, eu não tô falando deles aqui. Tô falando de títulos do governo especificamente. Título do Tesouro Americano, David. Tu investir em título, tu investir em débito. Tá colocando dinheiro no país pra ele gastar mais. E tu recebe um retorno, um yield futuro. Que obviamente tem a ver com o quanto o país vai ganhar de faturamento futuro, né? Da sua arrecadação. O governo, no fim, ele ganha dinheiro arrecadando imposto. Mas no fim, ele gasta mais e tem o benefício de ter investidores do mundo todo investindo nele e que ganham retorno associado a isso. Então, essa é a. Então, isso. Então, são fundos mais. Tem índices nesse contexto que são mais seguros nesse contexto. Porque o fundo mútuo, ele tem aspectos mais de médio prazo, né? Então, por isso é um pouco diferente. Ele vai dizer, por exemplo, na página 92, que o custo da indústria de fundos mútuos é bem diferente. Ela varia, geralmente, para ser maior do que aqueles pagos por fundos de pensão. Pode ser um fundo de pensão pública. Por exemplo, o FGTS, que é pago. Aquele negócio de pensão que é pago. Não o FGTS, é de pensão. Que é pago por todo mundo no Brasil, compulsoriamente. Você tem fundos de pensão, tipo INSS. E esse dinheiro, assim, tem que concordar que qualquer fundo de pensão, ele tem que render mais que a inflação. Então, se você deixa dinheiro parado, todo mundo tem que pagar, tu basicamente vai ter render baixo de inflação, então você vai ter poder de compra desse dinheiro. Então, o que o fundo tem que fazer, o gerente de um fundo de pensão? Ele tem que, no mínimo, vencer a inflação. Então, se a inflação é 5% ao ano, 4% ao ano, ele no ano tem que gerar mais com aquele fundo em investimentos, normalmente em coisas mais seguras. Por quê? Porque é um fundo de pensão pública, por exemplo. Mesmo que seja privado. Tem que ter um controle daquilo ali para não dar merda. Então, normalmente é em títulos, mercado imobiliário, rates, por exemplo. Ações também, mas é sempre de uma forma mais controlada. E fundos de pensão também podem estar associados a fundos mútuos. Private equity, tudo que você pensar. E no fim, o fundo de pensão ele quer ter um retorno acima da inflação, no mínimo. Porque, querendo ou não, isso gera uma geração de colateral de capital alocado de forma compulsoriamente que entra no mercado. Então, esse dinheiro está obrigatoriamente em circulação com o gerenciamento de um fundo que vai tentar ser o melhor possível com esse dinheiro, mas no geral pode dar merda. A capacidade de você ter corrupção com um fundo de pensão é muito grande, porque você tem muito dinheiro ali, se escapar um pouquinho ali, pode falar que foi outra causa, enfim. Ah, não rendeu tanto quanto a gente esperaria, enfim. Esse é um problema de quem gerencia, né? Mas os fundos de equity, por exemplo, em relação ao investimento em empresas, é mais ou menos 1,5% anualmente
variando de 0,2% até 2,2%. Esse é o custo. Esse é o custo de gerenciamento do fundo. Então, o que é pago para os que gerenciam o fundo. Só que isso afeta o retorno de todo mundo do fundo. Porque tem o custo do capital que está sendo empregado no fundo. Tu concorda? Todo fundo tem custo, porque ninguém gerencia capital para os outros de graça. Porém, o custo vai afetar o retorno que vai ter. Mas pode falar, não, mas esse fundo ele tem um custo maior, mas é bem gerenciado. Bom, o Bogle disse que na verdade você tem que pegar em fundos menores. A mesma lógica de hedge fund, né? Fundos menores às vezes performam melhor do que os maiores. Tem mais capital, é estranho. Só que o grande ponto é que custos importam, né? Até fundos balanceados, né? Tem 1,4% de custo normalmente. Fundos de títulos tem de 0,2 até 1,5 ou mais. E você tem que entender que títulos tem uma alta variabilidade em relação à taxa de juros, tem uma curva de yield diferente. E obviamente quem escolhe aonde alocar esses fundos são os gerentes desse fundo de títulos. A gente viu que tem dos top. Vou pegar aqui. A gente pegar os tops fundos, né? A gente tem. Pegar em 19 lugar tá o Vanguard Total Bond Market 2. E o JP Morgan 100% US Treasury, que é associado a títulos do governo americano. Então tem um dos maiores fundos do mundo, administrado por bancos, que você pode investir nesses fundos, por sinal. Como se, tipo, tem qualquer aplicativo de investimento, tem lá os fundos lá. Tu pode investir em fundos mútuos. E tu tá apostando que, não em títulos especificamente. Então, em vez de você escolher, vou investir no título de 10 anos do governo dos Estados Unidos, do Tesouro dos Estados Unidos. Tem que ver continuamente a curva do yield, talvez você saia 1 mês, 2 meses desse título. Aqui você tá fazendo de uma forma diferente. Tu tá apostando no mercado de títulos no geral, que esse fundo vai gerenciar. Então ele vai fazer escolhas ali, vai crescer. Então, você acredita naquele fundo. Quando é um índice, é diferente porque ele aposta no mercado como um todo, de forma passiva, no geral. No geral. O fundo mútuo, ele é mais ativo normalmente. Não necessariamente. Alguns são bem mais ativos. Então, são de ações, tu tem uma performance que obviamente sempre é abaixo dos S&P 500. Ele é sempre abaixo do mercado geral. Só que o índice, ele normalmente performa mais que o fundo mútuo, porque o fundo mútuo depende da gerência do fundo em relação às escolhas que eles fazem. E as escolhas que podem dar merda ao longo do tempo, nas suas especulações, porque eles normalmente têm uma visão de curto e médio prazo aí, geram flutuações que ficam abaixo no retorno geral anual de um índice. Então, no geral, a tendência, com a regra, é que índices performem, fundos de índice, né, performem melhor que fundos mútuos. Essa é a tendência. Ainda abaixo do S&P 500, mas na curva ali. Só que obviamente é um negócio de longo prazo e que você tem retornos menores em relação a outras formas de investimento. Por exemplo, a Berkshire Hathaway, ela tem investimento mais em ações específicas e o retorno delas no longo prazo é monstruoso. Que tem uma grande diferença. Você não pode dizer, o mercado de ações no geral, no índice, diminuiu. Mas se você pegar algumas empresas gato pingado, tipo, gato pingado digo no sentido não pejorativo. Se você pegar empresas específicas, às vezes teve yield ali de 12% em relação ao seu investimento inicial. Sei lá, 9%. Totalmente. Você tem que entender que a soma de tudo não é o que é individualmente para cada empresa. Então, obviamente, tu vai no índice porque é mais seguro. É claro que no mercado no geral vai crescer. Mas o índice não necessariamente é melhor do que uma estratégia que de fato performe bem. Aí depende do seu conhecimento e capacidade. Prever flutuações de mercado. Então, obviamente, eu não creio que o índice ele performa melhor do que uma Berkshire Hathaway da vida. Que um Buffett da vida. Ninguém é o Buffett da vida. Então, é claro que alocar uma grande porcentagem em índices é interessante. Então, do seu portfólio de alocação, você tem grande parte em índices, em títulos
e cash, dinheiro. Esses três pilares, eles são os pilares de uma visão mais conservadora. De uma visão menos conservadora, você tem ações, primeiro. Rates, que é mercado de... Acho que o rate pode até ser antes desse, mas o rate eu colocaria menos. Que é mercado imobiliário. Então pode ser fundos mútuos do mercado imobiliário, ao invés de índice. Bem gerenciados, que tu tem que estudar como o índice funciona, quais são os componentes ali. Pode ser um fundo de empresas do mercado de construção, por exemplo. Precisa ser mercado imobiliário fisicamente uma coisa, mas pode ser empresas ou indústria do mercado imobiliário. Indústria associada ao mercado de construção, enfim, pode ser qualquer coisa. Pode ser de energia, petróleo, enfim. Só que tem fundos que mentem também, tem fundos que não dão informações corretas. Os fundos mútuos não dão todas as informações, quanto ETFs, por exemplo, e outros tipos de fundos. Então, o fundo tem que ter uma máxima de informação possível, porque eu já li muito sobre pessoas falando que tem alguns fundos, falavam, não, a gente tem ouro aqui, investe em nós porque a gente é um fundo mútuo com ouro físico. Aí tu ia lá no fundo, não tinha ouro físico, e aí? Acontece toda hora. E bancos, às vezes, por exemplo, eu quero guardar ouro num banco. Vamos supor, num tipo de storage associado a banco, fundo, sei lá, de commodities. Então vamos supor que você comprou fisicamente. Vou pegar um negócio mais tryhard. Tu comprou fisicamente ouro. Tu transportou ele em navio. Foi até o fundo. Hotel, por carro forte, sei lá. Foi até o fundo. Quem gostava de investir em ouro é o Silvio Santos, né? Ele até dava prêmio em ouro. Uma estratégia muito boa. E o banco falou, a gente vai armazenar seu ouro. Quando você quiser, você pode retirar a qualquer momento. E é isso. A gente vai cuidar do seu ouro. E a gente vai usar ele como colateral para investimento, talvez, sei lá. Eu acho que isso dá merda, né? Não, acho que é diferente de storage. Não, na verdade, melhor. Vamos supor que um banco faz storage de ouro e usa isso como índice para como fundo mútuo. Então você investe nesse banco colocando ouro temporariamente ali, talvez. Enfim. Não importa, a questão é que se tem uma mentira no fim que esse ouro, na verdade, não tá lá fisicamente, é uma fraude. E é uma fraude legal. Eu já falei várias vezes que no livre mercado não pode ter fraude. O livre mercado não permite a violação da lei. De direito natural criado por Deus. Por sinal, o direito é predicado de forma eterna na mente de Deus. Então o direito sempre existiu e ele não muda. Uma violação contra o seu próximo sempre foi e sempre vai ser uma violação contra o seu próximo, mesmo que não tenha uma lei pra dizer isso. Então, mesmo que, por exemplo, alguém, hackeou um banco antes de ter leis que falavam contra roubos em bancos virtualmente, né? De um hack, né? De um RAT da vida, que é um Remote Access Terminal. Você coloca no banco, ou você faz um phishing. Isso era crime antes de ter uma lei que falava que isso é crime. Porque é óbvio que isso é uma forma de extraviar dinheiro de alguém de forma indébita, de forma injusta e imoral. Então você não... Essa é a minha visão baseada em Sócrates e Cícero. Sócrates em Leis e Cícero no De Legibus. Também em outros livros como The Republic. The Legibus é um livro de direito do Cícero, focado nisso mesmo. Em que você tem essa questão de que é importante a gente ver Sócrates do ponto de vista homérico, Cícero do ponto de vista pagão romano, eu do ponto de vista cristão bíblico, de que direito natural é uma coisa predicada em Deus. Obviamente, minha visão é cristã, né? Bíblica. A visão deles era pagã. Não parcialmente correta, né? Quando eu digo parcialmente correta, que eles... Romanos 2, né? Tu pode derivar a lei sendo pagão, sendo uma pessoa normal. Tu pode derivar todas as leis corretamente pela razão. Direito natural é assim. Deus colocou no ser humano a capacidade de razão, de raciocinar as leis. O que é certo e errado. Agora, obviamente, tendo uma ética cristã bíblica e sabendo que na Bíblia você vai ter algo ainda melhor, né? Até tendo o Espírito Santo e tal, você vai ter uma... Sua ética vai ser cristã, né? Em vez de uma ética que você pode mudar a qualquer momento. Que no fim pode levar a um positivismo. Mas eu creio que mesmo pra alguém não cristão, ele tem que aceitar direito natural, do ponto de vista racional, da razão humana. E até Romanos 2 corrobora com essa visão. Porque, na verdade,
o direito natural, ele pode ser derivado da razão e deve ser derivado da razão. Então é uma questão racional. Se duas leis se contradizem, obviamente, elas não podem coexistir se contradizendo. Então, ou parcialmente se contradizendo, o ser humano. Então esse é um ponto importante do ponto de vista legal. Então, obviamente, um fundo que opera ouro, prata, qualquer commodity, criptomoedas, ou o que for. Tem fundos de bitcoins, por exemplo. Só que ele não opera de forma honesta, é um fundo tá fazendo merda. E obviamente é uma fraude. Isso não pode acontecer. E obviamente tem fraude nesse setor, porque sempre tem fraude no setor bancário. Não me diga que tem fraude no setor bancário, né? Pessoas querendo roubar dinheiro de alguém, enfim. Então esse é um ponto importante num fundo, de você conhecer de fato o que está acontecendo ali. Tem fundo de commodities, você testar posteriormente eles com mais detalhes, né? Em relação ao custo de fundos mútuos e pensões, na tabela 3.4, perto da página 96, ele vai mostrar algumas questões de diferença de custos. E é bem diferente. A taxa de a diferença de custo foi de 0,6% menos 0,6% no estudo de fundos de pensão, 0,1% de estudos sobre fundos mútuos, né? Você tem o que é chamado de expense ratios, que é uma das partes de custo, né, de um fundo, que é uma razão, uma divisão associada ao custo médio aqui. E em equity, nos Estados Unidos, de fundos mútuos foi 1,6%. No mesmo mercado de equity, em ETFs, foi 0,62%. Então dá pra ver que quase menos da metade. O do setor de equity no geral foi 1,29% nesses custos, né? E 0,56% de ETF, bem mais barato. De equity internacional, 1,17% nos fundos mútuos, 0,83% em ETFs. Em títulos que são taxáveis. E isso aqui é uma coisa muito importante, porque tem fundos que, dependendo do país, vão cobrar mais impostos. Isso vai afetar seus retornos também de longo prazo. Porque às vezes o mercado tá operando bem, só que por você escolher um fundo que tem custo mais alto, vai gerar menos do que deveria na prática. Se o que fosse cobrado por eles fosse maior. Isso pode mudar ao longo do tempo. Isso gera menos retorno para você no longo prazo. Quem tá falando de retorno de 5, 10 anos. E retornos significativos. Sei lá, de 150 mil para 100 mil, por exemplo. Isso é significativo pra você esperar 10 anos pro bagulho. Até do ponto de vista de o que é chamado de discount utility na economia comportamental, né? Normalmente as pessoas preferem ganhar agora do que depois. Preferem ganhar no curto do que no longo prazo, né? Em títulos municipais, que é débito de estados, né? Por exemplo, de São Paulo da vida. Você quer investir no estado de São Paulo, por exemplo. 0,82 em fundos mútuos e olhe. Com em inglês? Acho que é low and behold. Low and behold, eu acho que é uma coisa assim. 0,2 em fundos mútuos, 0,32 em ETFs, né? Então, o meu ponto. Aqui em commodities, cara, commodities é muito. 1,27 nos fundos mútuos e 0,41 em ETF. E o Bogle, o que ele tenta mostrar é que fundos que têm menos custo, que têm menos taxas, no geral geram retornos maiores. E não é um retorno por causa que o índice. Não, a questão é que por exemplo, uma mudança de. Porque você pode falar, não, mas só mudou aqui 0,25 ou de por cento, né? Ou mudou um pouco menos que 1%, não é uma diferença grande. É uma diferença grande se você pegar juros compostos ao longo dos anos. Então, você, por exemplo, fosse ganhar 200 mil e você ganha 150 mil, é uma diferença de 50 mil ao longo de 10 anos, vamos supor. Em relação ao fundo mútuo ETF, ou... Tem ETF que dá merda também, tá? E tem fundo mútuo que fecha, dá merda. Não paga as pessoas do fim. Então não é simplesmente colocar lá e já era, oh, que alegria, não. Tem que ter um estudo muito bom, assim, associado a uma revisão de longo prazo. Mas a visão aqui é sempre de longo prazo nesse contexto. Não necessariamente, né? Se você alocar um dinheiro suficiente, talvez tenha um retorno pra você seja bom, né? No curto, médio prazo, né? Então, sei lá.
Depende, se você quer que o mercado de commodities vai aumentar, vai ter um bull de commodities, que no futuro talvez tenha, né? Porque tá numa baixa recentemente, com relação ao boom de 2000 para 2008. Pode ter um novo boom de commodities e você vai lá e coloca no fundo de commodities. Em vez de você investir em commodities especificamente em futures, que é mais complexo, curto médio prazo, às vezes com options, futures é mais complexo. Futures são uma especulação que você tem que ter muito conhecimento de política, geopolítica, taxa de câmbio, sobre essas commodities especificamente. Se você vai investir em arroz, você tem que manjar muito sobre o mercado. Então é mais difícil. Quando você investe em commodities no geral, num fundo, fala, ó, esses caras estão gerenciando commodities. Eles manjam mais que eu sobre isso, ou no geral, eles fazem só isso da vida. No geral, talvez eu creio que eles performem melhor do que eu. Então você investe no fundo. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Não é nada mais que isso. Vamos supor aqui, dar um exemplo. Convertendo esses porcentagens para dólar, a gente vai ter aqui, vamos supor que para 0,2% de custo anual, você inicie com $10.000. Isso iria custar para o investidor $280 em 10 anos. A 0,2%, tu gasta $280 ao longo de 10 anos de investimento. Vamos supor que esse foi o custo anual geral, 0,2%. Se o seu fundo que você está investindo tem 2,2% de custo gerado para você, em 10 anos isso seria $2.810. Então você tem um crescimento, uma taxa de 2%, de $2.000 de 10 mil investidos em 10 anos. Bastante coisa. Tu vai ter que pagar. Tu pagou $2.800. Agora imagina se você investe $1 milhão no fundo, $500 mil no fundo. O quanto esse custo, que vai variar talvez ao longo do tempo, vai te dar retornos menores. Normalmente a visão dele é os custos importam, porque às vezes a pessoa nem olha pro custo. Coloca no Google 10 melhores fundos, coloca no YouTube 10 melhores fundos para 2025. Cara, não seja idiota, cara. Não é assim que funciona, cara. Tu não simplesmente não sabe nada sobre economia, não, você simplesmente vê um vídeo e coloca ali e acha que vai dar certo. Não, não é assim que funciona, cara. Não. Tenha visão de longo prazo e estude esse tema, leia livros, ouça podcasts como esse, enfim. Mas o grande ponto é que você tem que fazer um estudo muito melhor do que só simplesmente. Você tem que ver o que tá acontecendo no fundo. Você não põe lá e acabou. Daqui a 10 anos eu pego. E normalmente não necessariamente as pessoas vão ter visão de 10 anos, né? Pessoas comuns têm uma visão mais de 6 meses, um ano. Talvez o retorno não seja tão alto, dependendo. Então, tem um custo também associado à porcentagem de equity, risk premium, ou risco de premium em equity, que provê uma perspectiva nesse contexto. Para acessar o impacto do custo de premium de equity, vamos pegar um exemplo. Então, vamos assumir que tem um retorno. Aqui é a página 100 do livro, tá na descrição. Vamos assumir um retorno esperado de títulos de longo termo dos Estados Unidos de 6%. Esse é o retorno esperado. E vamos supor que o retorno de ações seja de 8,5%. Ou seja, as ações têm um retorno esperado nesse contexto hipotético maiores que títulos. Então você aloca em ações, né? Porque tu vai render mais a grana. O risk premium seria de 2,5%. Então tu tá ganhando 2,5% a mais do que em títulos, investindo em ações. Porque 8,5 menos 6 dá 2,5. Pegando um exemplo extremo, se esse equity tem um risk premium de 2,5% de títulos, né? Se o fundo de equity tem um custo total de 2,5%, porque esse fundo de equity não investe em títulos. Esse fundo de equity, ele investe em quê? Em ações. Então você tá falando, eu vou ganhar 2,5% no geral, por cento a mais do que em títulos. Então não vou investir em títulos. Só que o fundo que, se o equity fund, se o fundo de equity que você investiu tem um custo de 2,5%, então vamos supor, ele fala aqui que o expense ratio foi de 2% e os custos de transação foram 0,5%.
Então você no fim ganharia 6%. Então você entende? O custo ele vai impactar, mesmo que você escolheu a opção certa. Escolheu ações e realmente elas renderam mais do que títulos, que é possível normalmente. Porque títulos é uma coisa mais de longo prazo, com baixos retornos. Porque as pessoas falam, não, eu vou pegar títulos e investir em 30 anos. Ninguém deixa dinheiro de 30 anos em títulos, cara. Em títulos de 10 anos americanos, normalmente as pessoas saem nos primeiros 20 dias. Você tem a curva de yield, você não fica 10 anos com o mesmo título. Não existe. Tu vê a curva de yield porque com a variação de retorno com base em flutuações de taxa de juros, inflação e coisas do tipo dos títulos americanos, tu perde ao longo do tempo nesse contexto. Então, em títulos, tu sempre vê yield curve. Sempre. Tem uma variação na taxa de ganho dos títulos ao longo do tempo, né? Tem questões macropolíticas, perdão, macroeconômicas que estão aí nesse contexto. Depende da gerência do país também. Só que ponto que, tipo, cara, no fim tu é melhor se tu investir em títulos. Ou vamos supor que, sei lá, o equity premium é 3%, o custo é 2,5%, só que o custo em títulos em ETFs, vamos supor que seja 0,83%, que a gente viu ali em exemplos, que os ETFs sempre é menor. Então faz mais sentido o ETF. É que normalmente fundos mútuos é uma alocação de capital maior. Então é diferente. O ETF normalmente é menor. É... Só que também tem essa variabilidade também. E os retornos não necessariamente são altos como as pessoas prometem, né? Estudar muito ETF, ver se a empresa tem procedência correta. Ver o que tá sendo oferecido como produto ali nesse ETF. Você pode pôr qualquer dinheiro no ETF, mas a questão é... Qual que é o custo que tá gerando aí? Tem que ter dados... As empresas dão dados, tá? Elas são obrigadas a dar dados associados a isso. As ETFs normalmente dão mais dados que os fundos mútuos. Então, os custos anuais de equity funds, que é o investimento em ações, vão de 0,2% a 2,2%. A porcentagem de retorno vai de 2,0% até 22%. Quando você tem uma porcentagem de 10% de retorno. Em 10 anos, a porcentagem do investimento inicial é 2,8% até 28,1% na prática, né? Então, tu tem que analisar o custo. O custo é a coisa mais importante de fundos mútuos e a comparação deles com índices e ETFs. Então, quais são os pontos mais importantes? Os custos anuais do fundo, os custos no sentido de porcentagem de custos por equity total. A gente falou do equity premium. Ok, eu tô ganhando mais eu tô ganhando mais porcentagem em ações do que títulos. Mas quanto é o custo que aquele equity fund dá, né? Por exemplo, do próprio Vanguard de ações em equity. Os custos cumulativos pela porcentagem de capital inicial. Então, quanto que você vai ter de yield, né? De porcentagem de ganho ao longo do tempo. Tem que calcular isso constantemente. E os custos anuais dessa porcentagem de equity risk premium. Porque esse custo ele muda ao longo do tempo. Então, quanto você tem de premium ao longo do tempo, sem perder. Fazendo rendência daí corretamente, né? Obviamente, tu já tá gerando mais que inflação, mas obviamente tu não quer alocar no... Vai ter horas que você vai render mais em títulos do que em ações. Tem uma queda muito grande em relação ao prazo que você está fazendo. Ou mais em commodities, ou sei lá, em outros setores. Então esse é um ponto importante. Eu creio que equity é muito mais difícil de gerenciar também. Mais volátil, né? Não porque é mais volátil, necessariamente, porque a volatilidade não importa. Mas a sua estratégia. A estratégia da pessoa. Importa. Quando eu digo a estratégia da pessoa, é a estratégia do fundo, do gerente do fundo, né? Então, ele vai dizer, uma dica, né? Primeiro, que custos importam, né? Cost truly matter, vai ser o que ele vai dizer, né? E sim, o seu objetivo deve ser minimizar a porção de risco de assets no seu portfólio para produzir um maior nível de eficiência de risco ajustado ao retorno. Então, custos baixos em índices, fundos mútuos ou ETFs são a chave de tudo. Tu tem que saber calcular essa questão continuamente. Então, ele reafirma isso. Minimizar os custos de investimento é parte e parcela de minimizar o portfólio de risco. Isso funciona para options,
para brokers de ações ou qualquer tipo de coisa, os custos por transação impactam muito nos retornos. Esses custos são variados em fundos, né? Tem o que é chamado de sales load, que é a comissão paga pro broker que vende essas shares do fundo, que é um terceiro. Front-end load, que é o que é pago de taxa nessa compra, porque tudo na relação de compra de ações e tudo tem um custo, tudo. É de graça. O back-end load, que é uma taxa paga quando você vende ações, por exemplo, decresce ao longo do tempo. Taxa de compra, que é paga direto ao fundo, não ao broker, quando comprando ações. A taxa de redenção, que é a taxa de redenção de fundos quando você vende suas ações ali. Então, tu tem uma taxa para vender suas shares. Tu não quer mais ter dinheiro ali. Tu vende, mas tem uma taxa. E a taxa de exchange, né? Exchange fee, que é a taxa para transferir seu investimento de um fundo para outro. Dentro da mesma família de fundos. Que é chamada de account fee. É um monte de taxas. E essas taxas podem afetar seu lucro. Você tem que saber qual que é a purchase fee, redemption fee, tudo isso daí você tem que saber. Tem as taxas de gerenciamento. É o custo do gerenciador do fundo e o seu time fazer a pesquisa. Porque não é simplesmente eu vou pegar qualquer uma, né? É um estudo constante, pesquisa para qual portfólio deve ser o melhor. Então tem os gerenciadores e obviamente um manager que é ruim vai gerar performance ruim no fundo. Então tem que saber quem é um gerente. Se mudar, tu tem que saber se aquele cara manja. Tem o que é chamado de 12B1 Fees, que são associados a marketing, distribuição, os associados a isso, né? E tem que ser baixo, né? Porque marketing, acho que é o Damien, né? Do Shark Tank USA, que fala que marketing é um buraco negro. Não necessariamente você tem um retorno dos investimentos. O CAC aí, por exemplo, é associado a esse fundo para adquirir novos investidores aí. O custo pode ser maior do que o normal. E outros custos, né? Em relação a questões legais, coisas do tipo. Mas o grande ponto é analisar esse custo. Então ele vai dizer na página 110, o objetivo central do investimento é ter a maior porção de retorno, conhecendo e aceitando que a porção vai ser sempre menor que 100%. Então, ter visões de pé no chão no fim, né? Ele vai falar sobre a simplicidade de equity funds, que ele vai dizer que enquanto o retorno no índice de equity fund chega a 6,4% versus 6,5% de um fundo balanceado, é visto que os riscos de investir 100% em equity versus em fundos balanceados é maior. Então você tem que entender que o fundo de equity em ações tem mais risco. Que aí depende das empresas que performam em relação ao fundo. É diferente de um índice. Um fundo de índice foca nas principais empresas, mas mesmo assim pode ter queda. Então, um fundo de títulos, ele tem menos retornos, mas ele tem mais constância, talvez. Dependendo do fundo. Então, a questão é... O que seria uma especulação nesse contexto? Seria mais especulativo, né? Tem uma frase na página 120 do Warren Buffett, né? Ele vai dizer, num reporte da Berkshire Hathaway, 1996. De verdade, custos importam. Por exemplo, Equity Mutual Funds incorrem gastos corporativos, né? Corporate expenses. Grandes pagamentos para gerenciamento de fundos, né? Os caras que gerenciam fundos têm que ganhar uma grana monstra. Que são, na média, 100 bases de pontos. Deixando um corte de retornos para investidores que ganham 10% ou mais ao longo do tempo. Só que recentemente, ele vai dizer, o Bogle, né? Infelizmente, tendo que ver que, na verdade, o Buffett foi conservador ali. Na página 21, ele vai dizer que, na verdade, 155 basis points são o custo de transações em portfólios. Na prática, tudo mais de 200 basis points, ou seja, até 20% ou mais, que é o corte de retorno dos investidores, que é para pagar os gerenciadores do fundo. Isso gera menos retorno para quem investe no fundo.
Então, um fundo que pega mais dinheiro de custo. E esse custo é escolhido por eles, tá? Eles que escolhem. Eles poderiam fazer ser de baixo custo, mas eles querem ser maior. Então, é, enfim. Obviamente, tu tem que pagar bem. O gerenciador de fundo não pode ser de graça, né? Mas a questão é porque o fundo ganha dinheiro assim. Como eu disse, o fundo é tipo, vamos supor que amigos se juntam. Ó, vamos investir todo o dinheiro junto. A gente coloca um principal cara que a gente vai tocar nossas empresas, nossas coisas. Vamos deixar uma pessoa focada nisso, que manja de economia, finanças e tudo. E manja do mercado de investimento de trade. Ele foca no fundo, a gente foca em outras coisas. Nosso capital tá bem preservado. Vai render mais do que a poupança e mais do que a inflação. Esse é o foco. A gente não perde dinheiro. Essa é a questão, né? E fundos também investem em fundos e ganham com isso. Hedge funds, enfim, bancos. Todo mundo tá associado aí. Eu quero chamar também com commission. E você perde mais ainda, que comissão representa uma parte da performance do fundo. Então, por exemplo, commission-based advisors são advisors, né? Pessoas que vão meio que conselheiras para você. Recebem pagamentos do fundo mútuo para companhias que vendem os seus produtos. Tem diversos produtos do ponto de vista de fundo. Tem fundos de débito, tem fundos de equity, tem fundos de real estate, enfim. A compensação pode vir front-end ou back-end, como eu disse anteriormente. Ou vai ser na expense ratio no geral. Então é custo. Pode ter, tá no próprio custo geral do fundo, já tá ali o de comissão para advisors, né? Então, essa é a ideia. Outra coisa que dá problema, tem fundos, tem gastos maiores e esses normalmente fundos que tem gastos maiores, né? Custos maiores, normalmente eles se performam de forma pior que índices. E fundos com retornos relativos passados foram superiores a retorno do índice, né? Normalmente regride em um certo momento. Não tem uma constância, né? Comparado ao índice. Embora o Bogle seja um fanboy de índice, né? A gente tem que ver isso com bastante cautela. Eu não gosto de fanboy de nada, né? Os fanboys normalmente tentam exagerar. Então, mas quais são os pontos principais? Os outros 8 pontos que ele cita ali como importantes para fundos, né? Baixo custo. Ver o quanto é o custo de serviço adicional. Não ficar olhando para o resultado de performance passada como fosse o... Ah, tô vendo a performance ao longo dos anos, então já era. Esse fundo é bom. Não necessariamente, ele vai continuar bom. Você usar apenas a performance passada pra você entender o risco ali. Não simplesmente ir num fundo porque o cara é sei lá, um Michael Jordan dos fundos ou um Stephen Curry dos fundos. Simplesmente não simplesmente confie no manager de forma total, né? Cuidado com a quantidade de assets que o fundo tem. Porque isso normalmente gera menos performance. Isso é contraditório, mas é a verdade. Não tenha muitos fundos. Então você vai sair tacando um monte de fundo. Não. Na verdade, até isso daí é uma questão mais complexa, né? Porque tem muitos fundos, tem muitos ETFs. Qual que se escolhe, né? Tem muitos índices, por exemplo. Qual que se escolhe? Aí tu tem que ter um planejamento, conhecimento pra ver quais são os melhores. Vamos supor que você tem 200 mil de capital que tu quer fazer render mais que a poupança. Tu aloca... Vamos supor que já é 300 mil, velho. Tu aloca parte de dinheiro, euro e dólar. Não euro-dólar, tá? Euro e dólar. Parte em títulos, governo. Vamos supor que seja 10%, 20% em dinheiro. Até agora foi 30%. 10% em índices e 10% em rate, né? Que é o mercado imobiliário. E outro 10%, 20% em fundos mútuos. E o outro em ação, Tesla da vida, Nvidia, qualquer merda que você quiser. Então, aqui não é recomendação, tá? É só um exemplo. Mas o ponto é que tu não coloca tudo em fundo mútuo, né? Não seja burro. Tu também não tenha muitos investimentos também. Tu sempre tem um portfólio mais mínimo possível. O Berkshire Hathaway era tipo 10 a 15
ações no portfólio delas. Ao invés de portfólios que tem mais de 100, né? Não. Tem ali 10, 15 que você segura por anos. Em fundos mútuos, índices, tu pega alguns ali que você acha que performa, mas não aloca tanto ali. Então essa é a ideia. E por fim, compre o fundo e segure. Então tem uma perspectiva de longo prazo. Ele é uma visão de value investing, o Bogle, né? Então essa é a filosofia dele, obviamente. Então, normalmente ele fala, por exemplo, do problema de fundos internacionais. É melhor não ter no máximo 20% da sua posição de equity em fundos. Tem que também ver o custo de fundos internacionais que eles têm. A legislação do país pode cobrar impostos maiores e via mudar isso. De repente, tu tem um fundo ali na Europa, num país específico, e mudou a política ali. A legislação aí comprou mais impostos, aí essa porcentagem vai afetar seu lucro. Aí seria mais fácil você tirar dali, mesmo pagando a taxa de redenção e colocar em outro. Então você tem que ver que as coisas mudam ao longo dos anos, esses fundos, e, enfim, tu tem que tem que ler os reportes deles e financeiros e tal. Não é simplesmente colocar ali e já era, né? Ó, só esperar. Não seja ingênuo, né? Ou ingênua. Então, sempre tenha visto em custo, mas em relação a fundos mútuos, os de índice têm custos menores e maiores retornos. Só que tem uma visão de longo prazo, obviamente. E tem índices associados ao mercado de ações, ao mercado de equity. Então, normalmente o índice é recomendado para quem, tipo, não quer aprender muito sobre ações nem nada, eu só vou investir em índices. Então é recomendado normalmente para quem quer retorno de longo prazo sem pensar muito. Mas mesmo assim, bom você ter um advisor, né, para saber qual índice alocar. Ainda assim, você pode, por exemplo, ter uma consultoria financeira. Tem um custo também, né, de um banco, sei lá, qualquer empresa, BTG Pactual da vida. Pra saber, eu quero investir em fundos mútuos. Somente índice, fundos mútuos e títulos. Como eu faço? Pode ter um cara que faz, daí você tem que pagar taxa também. Uma coisa que eu achei interessante da parte 155, isso que eu tenho que falar, que ele cita economia, né? Normalmente os caras de finanças não citam tanta economia quanto eu gostaria. Mas ele fala sobre a lei de C. A lei de C diz que a oferta cria demanda. Sozinha. Assim, um dos maiores economistas, na minha opinião, da história, que é o William W. Hutch, ele escreveu um livro sobre a lei de C. A Rehabilitation of the Say's Law. Que é uma reabilitação da lei de C. Que ele defende a lei de C. A visão keynesiana é que a demanda que cria a oferta. Eu não digo que isso é totalmente errado. Só que o que cria, assim, se você for pesar um dos dois, o que mais cria demanda de fato é a oferta. Então a oferta cria empréstimos com juros para geração de para a pessoa conseguir, através desse capital, fazer a empresa funcionar. Não necessariamente toda empresa nascente cresce, pega empréstimo. Pode ter dados de investimentos, então vai ter alocação de capital ali. Esse capital vai ser para comprar maquinário, matéria-prima e contratar pessoas para marketing, pesquisa e desenvolvimento, vendas, enfim. Então, se tu contratou pessoas, tu tá pegando empréstimo, tá fazendo dinheiro rodar na economia, e você nem vendeu o produto ainda. Esse produto é novo, as pessoas gostam do produto, as pessoas começaram a comprar. Quem gerou a demanda? Foi as pessoas? A pessoa nem sabia que esse produto existia. Então, quem gerou a demanda por refrigerantes? Alguém inventar a forma de fabricação geral de refrigerantes, industrialmente, e aumentar a demanda por refrigerante, fazer algo que as pessoas consomem todo dia praticamente, semanalmente. Foi a oferta que criou a demanda ou foi a demanda que criou a oferta? Foi a oferta. Então o W.H. Hunt expande isso. Eu não lembro a visão do Say exatamente. Eu li um livro do Say, se não me engano, não lembro. Mas eu não lembro a visão do Say. Tenho que ler as obras do Say em francês ainda. Ok. Outro exemplo. Mercado de suplementos. Quem criou a demanda? Sem oferta, teria demanda por Whey? Se o Whey não existisse, teria demanda por Whey? Mas aí você pode falar, não, isso tá roubando. Se não existe produto, é óbvio que não tem demanda.
Mas não é só nesse aspecto que a oferta cria demanda. Às vezes, em variações de produtos, a oferta cria demanda por produtos diferentes. Então, tem uma garrafa que chamava H2O, comprada pela Coca-Cola, se não me engano. Quando lançou, foi uma febre. As pessoas queriam aquele tipo de produto específico de refrigerante de limão. Ninguém pediu. Mas quando chegou, as pessoas aceitaram. Eu aceitei, eu gostava pra caramba. Então, a oferta cria demanda, sim. Obviamente, o empreendedor não prevê a demanda futura. Ele acha que a ideia dá certo, ele gosta do produto. Investidores gostam do produto. A oferta cria demanda. E no mercado de índices foi assim. Teve um tempo que não existia índices. Tinha um tempo que não existia private equity ou fundos mútuos. Então, com certeza na época de Sócrates não tinha, por exemplo. É uma coisa recente. Então, a oferta deles criou demanda para eles. A demanda de pessoas em índices, para índices hoje em dia, ETFs, pessoas conheceram mais popularmente agora. Pessoas comuns investindo nesse contexto. Então, a lei de SEI é aplicada nesse contexto. Eu não sou totalmente contrário à visão de que demanda também cria oferta, mas normalmente a oferta cria demanda. Se você pesa na balança, tipo, 90% essa é a regra. Poderia até falar contra isso daí, mas eu creio que isso é bem estabelecido, né? Sobre ETFs e fundos, né? Só pra terminar. Os ETFs, como eu disse, têm menor custo. São mais passivos gerencialmente, questão de gerência, depende. O custo são menor que os fundos mútuos. Você pode investir com menos dinheiro lá em ETFs. A eficiência de impostos é maior do que os fundos mútuos. No geral, tá? No geral. Transparência é maior em relação a os dados associados a esse fundo de ETFs e tal. No geral. Então, e a gente viu que o custo, né? Em vários mercados, e todos os mercados de ETFs são mais baratos. A questão é de qual tem um retorno maior também, né? Mas o custo implica, às vezes, por exemplo, o fundo mútuo tem até específico, tem retorno maior, mas o custo dele seja alto. E aí você tem que ver o quanto de risk premium vai ser basicamente cortado. Então, o que você ia ganhar de taxa em relação a investir no fundo mútuo do ETF? Tipo, às vezes o fundo mútuo performa melhor que o ETF. Tem um risk premium maior. Vamos supor que o risk premium seja de 1%. 1,5%, vai. Então vamos supor que o ETF é renda 5 e o fundo mútuo 6,5% ao ano, no geral. É o que é esperado pra você. Embora é algo totalmente impossível de prever, né? Mas é esperado. Se o custo do fundo mútuo foi tão maior do que o ETF, que mesmo com o risk premium, vamos supor que você ganha mais com o ETF, porcentagem, que o fundo mútuo, então é melhor o ETF, porque o custo é menor. Então tudo que você tem que calcular é o custo, mais nada. E a performance em relação ao fundo, né? Então, pra resumir, o que a gente falou aqui nesse episódio? Fundos mútuos, índices, eu acabei falando um pouco de ETFs. Talvez eu fale mais sobre ETFs posteriormente. Tem a próxima parte, que a gente não. Eu não terminei. Eu tenho outra parte pra ler e falar sobre do livro do Bogle. Eu já tinha lido outro livro dele no tema. Só que esse daqui é muito mais detalhado. Tem perspectivas recentes também pós-crise de 2008. E tudo hoje em dia você tem que ver pós-crise de 2008, principalmente nesse setor. Além dos vídeos de computação quântica que eu pretendo, se Deus permitir, postar um amanhã, eu pretendo também estudar sobre mergers e acquisitions, né? Eu quero, do ponto de vista legal, entender no mercado americano como funciona fusões e aquisições, porque é importante para o mercado de private equity. Eu quero tanto saber mais sobre o tema quanto explicar sobre o tema. Então é um aprendizado para mim também, né? Porque por mais que eu estudei esses temas em livros e em cursos, no fim, os cursos que eu fiz sobre isso me ensinou. Eu fiz, cara, há muitos anos curso de Venture Capital, cara. Eu pensava, cara, eu acho que isso vai ser inútil. Cara, eu fiz curso de como abrir empresas na Rússia. Eu nunca vou abrir uma empresa na Rússia, provavelmente. Deus sabe se eu vou, né? Então, pra que eu fiz um curso sobre como abrir empresas na Rússia? Teve um curso que eu fiz sobre como abrir empresas no Japão, há, tipo, vários anos atrás. Que é estranho, porque não foi inútil, porque acabei sabendo mais sobre
setor de business e de finanças e coisas do tipo. Então, coisas que eu aparentemente ali inúteis não foram. E eu fiz no Coursera sobre Venture Capital. Até um curso da russo também, de Venture Capital. Eu pensava, cara, isso nunca vai ser útil pra mim. E acabou sendo. Anos atrás eu fiz esses cursos, né? Sobre esse tema. Até pretendo fazer mais. Somente de mergers, porque eu creio que, do ponto de vista legal, somente americano não é tão acessível. Então é bom fazer cursos nesse setor, né? Eu sempre minha visão é assim: livros são importantes, eles vão ensinar mais coisas, artigos também. Os livros e artigos eles ensinam muito mais, mas os cursos eles te ajudam. E até ouvir podcast, coisa do tipo, que tu vai ter acesso à informação que você não tem de uma forma mais simples, clara. E te vai fazer entender melhor os livros, né? Então eu não poderia falar sobre esse tema sem ter feito curso sobre investimentos anteriormente. Então eu não teria capacidade de ler os livros e entender na época, antes de fazer esses cursos. Então eu recomendo que você também veja esse tipo de coisa. Talvez eu faça um vídeo de cursos de investimento do Coursera, edx.org e outras plataformas que são úteis, né? Então é isso, até o próximo episódio.